Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e nesse vídeo a gente vai falar sobre um tema, né? A gente vai enaltecer, na verdade, de forma reflexiva, um termo que é direcionamento de todo mundo, né? Então é um termo geral que está no programa de todo mundo, né? Nesse programa de interpretar a vida e esperar da vida alguma resposta. E na verdade a gente está sempre cheio de respostas, que é a reação. A reação é ou são respostas às nossas eternas e contínuas falas. Né? Estamos sempre falando e escutando ao mesmo tempo nossas respostas, as respostas do Todo-Poderoso, de Deus, né? Para nós mesmos. Né? E então isso quer dizer que existe um reconhecimento de Deus, de toda a vida, na vida que se faz o viver, né? Ou seja, o ser, o agente celular que vive em você, ele tem reconhecimento para ele eternamente. Só que o que acontece com os seres humanos? Os seres humanos competem reconhecimentos preciosos, ou seja, nas coleções de reconhecimento, os seres humanos buscam o reconhecimento hum, categórico. E esse reconhecimento categórico fez com que o ser humano prestasse atenção na forma de apresentar a categoria, a modulação de sua forma, de sua ação, de seu trabalho em busca de reconhecimento precioso. Então agora a gente já sabe que nós somos movidos por reconhecimento, mas queremos um reconhecimento precioso, aquele que é o mais precioso possível. E sabe qual que é descrito na associação religiosa, o reconhecimento mais precioso? É aquele que despede-se de todos os motores ilusórios momentâneos e acredita no padrão da eternidade, ou seja, da simplicidade executada entre um pai e uma mãe e na representatividade de um filho que busca ser fiel ao pai e à mãe até a eternidade. Mesmo quando esse filho é tentado por Satanás ou os sente mais, né? Ou os reconhece mais. Bom, por que eu estou falando isso? Porque precisamos interpretar essa relação com o mundo de uma forma que seja coerente, de tal maneira que a minha educação, o meu respeito com o outro consiga um apoio, um plano de apoio a essa resolução. E quando eu vejo o ser humano se decompondo em várias associações de experimentos e experiências, de ciências e reconciliações
com as invenções de descrições sensitivas para parear os seres em processo de padrão de interpretação cognitiva frente ao assunto, frente ao roteiro, né, de aparações, de quinas, ou seja, somos uma bola sendo chutada de reconhecimento por reconhecimento, ou seja, encantados por reconhecimentos. E aí essa bola, né, ela busca um ego, né, um eu para ser rolada. Então, eu quero ser rolado por você. Eu quero ser rolado por ele. Um ego, o ismo, né? Um ego, um eu nisso. E quem sou eu nessa razão? Eu sou o Silvano, eu sou o Sidney, eu sou Sidney, eu sou a Sirlene, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o todo desprovido de poder, eu sou quem? Eu sou o descendente, eu sou eu mesmo, eu posso ser eu? Não. Se tem uma coisa que eu não posso ser, é eu mesmo nesse mundo. E é preciso de muita coragem para admitir isso. Porque a maior mentira do ser humano é condicionar-se, criar uma mera confecção, um convencimento, uma luta de convencimento para dizer que sou eu mesmo. Que egoísta que eu sou, né? Dizendo eu sou eu mesmo. Pois não há como ser o eu mesmo. É inexistente, é corruptível, não é equivalente com a vida que levamos. Uma vez que na decomposição da razão associativa entre os detalhes de resoluções, né, condicionadas, condecoradas, formatadas na reação que estimula o ser a reconhecer o que é, se fez presente um reconhecimento coletivo do que somos e somos iguais. E eu sou você. E não é uma mera canção, uma mera poesia. Isso não é um mero um mero irromper de loucura, né? Um mero tingimento de loucura, né? Uma atuação. Não é uma mera atuação. É exatamente isso. Né? Eu estou procurando o eu da qual você combina em porcentagem. Não há novidade no meu eu. Não há eu mesmo. Sempre somos nós, entende? Em porcentagens, em condecorações de contrações no sentido motriz, onde a gente constrói associação motora e conduz dessa associação uma miragem de saber equilibrar-se com base na discussão. E aí eu te pergunto, quem sou eu mesmo? Não há. Eu sou o resultado de vários eus buscando reconhecimento em mim na pergunta que se fazem: para que esse personagem Deus fez vir ao mundo? Para servir.
Servir a quem? Servir aos eus que representam Deus na minha crença, na minha companhia, na minha construção e rendimento de fiel ser a esse mundo, a essa pessoa a qual eu represento dentro dessa performance, dentro desse corpo eucarístico, né? Trazendo a Eucaristia que somos nós. Bom, então, tá. E se o reconhecimento transforma, é um alimento, né? Quando a gente reconhece, a gente nos reconhece no outro. Quando a gente reconhece que o outro fez algo bom, na verdade nós estamos nos reconhecendo no personagem que o outro entoa, produz. Então existe um reflexo na mente do outro que me atinge. Existe uma conexão possível, uma positividade, né? Uma combinação equivalente, né? E nós somos a todo o instante formatados por essa compreensão. O nosso organismo o tempo todo expressa, né, essa força de atuação, pois isso é para nós fé, é crença, é a vida. Viver é andar entre os outros. E não andar no sentido de colocar os pés e passar pelos outros, mas é andar no sentido espiritual. É acreditar que atomisticamente falando, existe composição de coexistência, consubstanciação entre as respostas da reação do outro e a minha. Somos reagentes semelhantes. E isso é lindo de reconhecer, não é? É como se Deus tivesse escrito uma imagem, uma semelhança para uma imagem, né? Então, aquela que me deseja está na minha semelhança em composição. Se assemelha a mim, né? Então, olha só. Se assemelha a mim. Essa é a chave, né? Se assemelhar. Pois o poder de assemelhar, né? Ele é da natureza do espírito, né? E o espírito, ele é mais forte do que tudo. O espírito, ele é amor. Bom, vamos cortar aqui, ó, o mento. O mento, ele faz alusão a componente dos vetores de força processada. Então vamos dizer que em um campo, né, em um espaço, existem vários vetores, uns grandes, uns menores,
uns para a direita, uns para cima, uns para baixo, uns vetores assim. Então, esse é um campo comum, né? Vamos dizer que todas essas setas são vetores com módulo intensidade, né? A gente tem os vetores com módulo e módulo e força, né? Intensidade. E aí o que acontece? O meu espírito, ele tem um poder em Deus de calcular. O meu espírito, ele sente cálculo vetorial. E esse sentimento é a resultante do meu espírito. E essa resultante do meu espírito se contrai na medida do resultado. E nessa medida do resultado, para essa componentização de campo, né, o meu espírito ele expressa algo que pode ser nomeado. Só que muito cuidado, pois essa expressão do meu espírito ela está associada a essa aliança aqui, ó. Se romper algumas forças dessa aliança, esse nomeado ele pode sofrer alterações. E essas alterações podem podem desencadear perdas de estabilidade. Então você percebe que até mesmo essa relação com o espírito, né, que é amor, né, entrega um reconhecimento. Né? E todo reconhecimento para um organismo é uma verdade. O reconhecimento que se faz verdade para o organismo é abençoado. Por quê? Porque é um caminho com passagem para Deus. E quando a gente vai para Deus, a gente vai com tudo. A gente não esquece nada, a gente vai com tudo. Dá tudo certo, né? Então, o mento, esse mento, é a informação que está aqui, ó, no pensamento, né? Então, o ser que está sobre resultante, ele pode, na hora que a resultante se aplica a ele pode reagir. Então, a ação vira uma reação no mesmo instante, ou ele pode converter essa ação do meio, né?
ação, e ele pode converter a uma decomposição associativa e manobrar essa reação, né? Reagindo de uma forma modulada, né? A modulada dessa ação estabelece um reconhecimento, e esse reconhecimento estabelecido guia a luz da expectativa. Porque, vamos lá, né? Nenhum meio social, um estudo, a compreensão dos meios sociais de geração desses nós, desse Deus, estabelece então uma interpretação, uma decomposição dos vetores. E vários vetores estão na constante de dirigir um grau X. Quando eu estou em supervisão de uma certa área e eu sei o cálculo dela, eu reconheço, né, a ação por detecção nos corpos que expressam a reação dessa ação, desse meio. Quando encontro um corpo que não expressa a reação esperada, a expectativa reagente dessa componentização, que pode ser, e na verdade é muito instalada entre esses vetores de grande expressão, né, de tamanha força, vetores de pedida, né, onde causam uma resultante constante. Né? Quando a gente encontra uma pessoa que não se afeta a isso, na verdade ela se desinfeta a isso, isso é um fenômeno de reconhecimento. Nós conseguimos reconhecer o invisível a muitos, né? A gente conseguiu reconhecer um processo de administração no sentido do reconhecimento adquirido e do emprego hábil adquirido com essa potência de estar no ar dessa graça em ação. Porque, na verdade, o que dirige uma cidade de uma forma muito apurada, a política, ela não pode ser somente serviço de água, de educação e de energia elétrica e de saúde. Não. Ela tem que ser de tudo. Não pode faltar nada. E o tudo é a resultante. Como que você vai saber da resultante? Você precisa de decompor um meio. E esse meio em decomposição precisa de ter agentes que cooperam na imposição decompositiva ou até mesmo na pescaria dessas diferenças, né? Desses desvios padrões. Pois tem uma constante, ué. Vamos supor que a gente tem uma avenida e a gente reconhece nessa avenida
cada cada loja de instalação vetorial. E a gente consegue fazer as contas a partir da associação do onde que eu estou, né? Da onde eu passei, da onde que eu estou em relação à expressão que emana. Né? E tem as pessoas com os objetivos emanando e as pessoas com a decomposição do objetivo em relação às intuições, as, essa emersão, né, emoção cognitiva em relação ao processamento do reconhecimento desses vetores, né? Que dão importância em estabelecimento, em ocupação, isso e aquilo. E todos eles, às vezes, tentam, de alguma forma, dizer: eu estou aqui. E para quem não o escuta que ele está aqui, né? Ou seja, a loja, ou o implemento, ou a instalação, né? Se você precisar, a gente pode negociar, né? Uma loja, tudo. Eles aumentam as suas atividades. Eles se tornam mais reativos, diga-se de passagem. E esse agente em passagem é você. Então, tá vendo que para toda a necessidade, toda a falha, toda precisão existe um reconhecimento e um atalho para descascar esse reconhecimento. Quase que tudo virou uma planta. Então vamos anotar isso. Então, olha, tá vendo isso e essa modulação? Pois é, então a gente pode ver assim também, ó, semente e plantação. Ou seja, a gente tem a semente e o que ela precisa para nascer, né? E o nascimento. Só que o que ela precisa, né? Ela precisão. Essa precisão é o detalhe do reconhecimento. Então, o que falta para uma semente nascer é o reconhecimento preciso dos nutrientes, sais minerais, terra, solo, adubo, para que ela nasça. Então, tá vendo como que reconhecimento e precisão andam juntos para uma semente? Agora, imagina que você é essa semente que precisa se manter plantando. Então, vamos lá. Eu sou uma semente que precisa se manter plantando. Só que o que acontece? Eu posso plantar o eu, o ele, o ela, e eu posso plantar o eu e ele, o eu e ela,
e assim sucessivamente. E aí a gente entra na genética, onde a energia do outro ligado à minha energia adquire um modo de resultar. E esse modo de resultar, o espírito reconhece, e desse reconhecimento ele se diz preciso ou não. Pois existe algumas variâncias entre o eu e o ele, o eu e o ela, ou essas ligações possíveis na natureza, até porque existe a natureza, a ligação da natureza, e existe o natural. Então existe a natureza aqui, né? O campo da natureza. Então a gente tem a natureza e as coisas que não são naturezas, que são sínteses da natureza. E dentro desse campo da síntese, muitas coisas podem serem ruins. Na natureza, né, tudo é bom. Mas quando a gente vai para a síntese, é ruim. Por quê? Porque a síntese ela é relativa. Não, na verdade a síntese ela é quando a gente sintetiza, não é relativo. A síntese ela é uma constante. Uma constante da qual, por exemplo, é uma constante de resultado, né? Por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2. Isso aqui é uma síntese. Certo? Isso aqui é uma síntese. Na natureza, 1 mais 1 pode ser igual a 0, pode ser igual a 1, pode ser igual a 3. Entendeu? Então, essa que é a questão que nos divide, que nos coloca em um plano de pensamento, né? É quando a gente definiu a natureza em um meio técnico. Cara, muitas vezes eu quis e ainda às vezes eu quero me suicidar. É claro que é um problema meu, por causa do meio técnico de definição do homem da natureza. Porque a quebra do contrato, né, a traição que o homem fez a nós, falando sobre a natureza da forma técnica, ou de forma técnica, nos deixou, nos trouxe muitas pragas, né? Nos deixou muito alterados. Nos fez olhar para o mundo e para nós mesmos de uma maneira muito cruel, nos fez desejar e pensar e refletir, nos trouxe coisas desnecessárias. Nossa, toda essa tecnologia no sentido da síntese da natureza trouxe pecados nunca nunca antes imaginados, né? Então, é
um mal do mundo, o homem tentando ser Deus em sua síntese de Deus. Até por isso, a ambição, a obsessão por descrição, compreensão, interpretação, reconhecimento, implementação, tecnologia, né? É um grande pecado. Mas não é um grande pecado no sentido religioso. É um grande pecado no sentido da vida mesmo, né? É um pecado pela morte que isso causa, né? Que morte que é essa? É a morte da natureza. É aceitar a natureza morta. É falar como se a natureza tivesse morrido e nós estivéssemos acima da natureza, no céu da natureza. E a natureza não morreu, ela é muito mais forte do que todos nós. A natureza, a terra, ela é muito forte, ela é muito perfeita. Ela é muito, muito mesmo. E a gente fala dela como se ela tivesse morrido. Como se nós fôssemos donos dela. E isso é um erro. E a gente tem cometido muitos erros com essa relação de reconhecimentos. Não é à toa que muitas pessoas acreditam saber. Acreditam serem inteligentes, conhecerem, mas elas não sabem reconhecer o que realmente são, pois abandonaram o conhecimento verdadeiro para viver na síntese que sempre dá dois. Ou seja, na síntese definida. Definiram a natureza. E isso não é coisa que se faz. Acredita-se que até mesmo a figura do Espírito Santo seja uma definição que o homem atenta para, né, em resultante dizer que né, dizer que esperou, né, o sentido, né, o sentido certo. Então, tem muitos atalhos, muitas informações que são empreendidas entre nós, né? Que são meras fábricas de definições. E muitas das vezes, os acontecimentos da natureza, ela não fala assim. E nós temos que pagar o preço o preço do inesperado, né? Se aprendêssemos a conversar e sermos fiéis à natureza, não haveria fome, pobreza, desigualdade, o mundo seria realmente perfeito. E pode apostar, não é uma utopia o que eu estou dizendo, pode apostar. Eu aposto a minha vida nisso, né? Mas nós não aprendemos a falar a linguagem da natureza. A gente destruiu a linguagem da natureza para criar a nossa linguagem perfeita, no sentido definido. Como se a definição fosse a salvação para a nossa vida, fosse a garantia de que nós receberíamos pelo aquilo que trabalhamos. A garantia de que Deus está vendo tudo,
direitinho. Olha, tá definido. Por que ele não tá vendo? Isso é uma mentira. Toda a descrição que o homem faz é uma mera de uma mentira. É uma definição fraca, medrosa, né? Corrupta. É uma definição que cobra aquilo que não tem, aquilo que não é, aquilo que diz estar na parte por estar definido e aceito e acendido pelo homem ao longo dos anos. Mas isso é uma mentira, pois o homem nunca teve e nunca terá esse poder de ascender. É uma ilusão. Especula-se que, observa-se que, mas não é. É um fracasso do homem de controlar e coibir os outros homens a andarem definidamente, insistentemente, sistematicamente, até que a morte os separe naquele caminho desgraçado. Desgraçado com letra maiúscula. Então, há um fracasso entre nós. Se dizem que sabem reconhecer na exata formulação, pois descrevem e sabem exatamente a partir dos compassos e das calculadoras e dos músculos e de tudo aquilo que pode ser descrito erroneamente, né, decomposicionadamente em estabelecimento de definições com pessoas definidas que participam da definição e acreditam na definição de que isso é o certo entre nós, de que estamos bem por isso, estamos felizes por estarmos vivendo essa definição. E isso é uma mentira. Quando um se une ao outro para mentir, até parece que é menos mentira, né? Porque é dois com uma mentira, né? Pois mentira é mentira. É um substantivo abstrato, né? Mentira. Eu não consigo carregar. Não consigo ver. É uma, é uma proposição lógica. Mentira. Né? Mentira em toda parte. Não existe essa sentença. Então acontece que, né, o homem ele criou a mentira para preposicionar-nos na seleção da definição de uma parte. Ora, a mentira não existe. Até quando se fala mentira, se fala uma verdade. Então não há como esconder, não existe mentira. É só uma mera descrição da ocupação, da compreensão do homem que impera falar-se. Mas então eu preciso de reconhecimento de verdade. Senão eu não consigo sobreviver. Em nome de Deus, em Deus, não há como sobreviver sem reconhecimento verdadeiro. E a isso, se ninguém pode me dar no mundo, então eu precisarei buscar em mim mesmo. Porque todo reconhecimento humano,
todo reconhecimento humano está impuro pela definição que o homem se diz sacrificar, se diz matar, mas não matou. Não há como matar nada. Não há como destruir. Está sempre aqui, sempre esteve. Mas o reconhecimento, ele é algo que nos dá que nos nutre, né? O reconhecimento, ele nos dá o nutriente, né? Ele nos dá uma passagem, né? Uma passagem para um caminho verdadeiro, um caminho potente, um caminho que não é indeciso, que ninguém pode te derrubar. Esse é o reconhecimento. E imagina você andar com esse reconhecimento pelo mundo, em nome de Deus, como um filho de Deus. É para isso que nós nascemos. Os animais, eles estimam andar assim, a menos que eles sejam domesticados e levados ao inferno do homem particular. Vejam os animais. Aprendam com os animais. Então é exatamente isso. O reconhecimento, ele salva. Ele nos dá um caminho potente, um caminho equilibrado, um caminho saudável. E é inútil, né? Não há como viver sem reconhecimento. A vida, né, está sem selecionar, né? Não há habilidade de viver sem reconhecimento. O reconhecimento, ele vai a Deus, né? Ele assume o risco. Então é isso, né? Essa foi a reflexão sobre o reconhecimento e é muito comum as pessoas competirem e agredirem o reconhecimento umas das outras com as suas cumplicidades, né? Sobre a definição e a categorização do elo que diz, né, guiar-se pelo processo da informação que quer, né, dizer que sabe, que entende, que diferencia o mundo, né, mas é uma definição, é uma impureza, é uma sujeira que as pessoas preferiram ignorar para viver uma mentira, ora potente, ora sem potência, como um carro dependente de gasolina, como um cara, como um ser dependente de trabalho, salário trabalhista. E nós não somos assim. Isso é o máximo cruel que o homem fez com o próprio homem. É cruel demais. É cruel porque até mesmo quem diz ter conseguido sucesso na vida está
a se doer dentro dessa relação com a vida. Então, meus amigos, nossa, se soubéssemos aprender dentro da simplicidade o atalho para o caminho do reconhecimento, poderíamos abrir mão de tudo para nos reconhecermos e vivermos melhor. Pois acontece que essa obsessão, esse acordar para se manter ou procurar avançar no mantimento, pulando de cargo, dizendo que sabe mais, que é mais perfeito, que reconhece mais isso e aquilo. Nossa, é, é um é uma crueldade tamanha. É difícil até assentir que faço parte desse meio, né? Por obrigação, por decomposição de, de mundo, né? De estabelecimento no mundo. Então é isso. Essa foi a reflexão de hoje. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!